Hoje é o Dia Mundial do Refugiado e um relatório da ONU apontou que no mundo o número de desalojados passou de 65 milhões. Esse é o maior contingente já registrado. O Acnur criticou a paralisia política da comunidade internacional nesse assunto e alertou para o aumento da xenofobia. Segundo a organização, os principais países de origem dos migrantes são Síria, Afeganistão e Somália. O ano de 2015 estabeleceu um recorde amargo com 65 milhões e 300 mil refugiados no mundo. Esses imigrantes são deslocados, obrigados a deixar os próprios países de origem em consequência das guerras ou perseguições. O relatório da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, apontou que desde 2011, quando a guerra na Síria começou, o número aumenta ano a ano. E essa foi a primeira vez que a quantidade de deslocados superou 60 milhões de pessoas, que num grau de comparação equivale à população toda do Reino Unido. O aumento foi de 5 milhões de pessoas em um ano. Em 2015, a cada 1 minuto, 24 pessoas foram forçadas a fugir de casa. Metade desses refugiados tem menos de 18 anos de idade. Essa é a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O drama dos mais de 1 milhão de imigrantes que arriscaram a vida para atravessar o mar Mediterrâneo em direção à Europa e a dificuldade do continente em lidar com a chegada em massa chamou a atenção do mundo todo no ano passado. Mas, segundo o Acnur, as discussões e decisões até agora não foram suficientes para sanar o problema. 6% dos refugiados sob o mandato do Acnur estão em países de renda média ou baixa, próximos a áreas de conflito. Os países que mais recebem refugiados em todo o mundo são a Turquia, seguida do Paquistão e do Líbano. Já os países de onde mais saíram refugiados em 2015 foram a Síria, o Afeganistão e a Somália. O país que mais recebeu pedidos de refúgio foi a Alemanha, com mais de 440 mil solicitações. Segundo o Acnur, isso está ligado à postura alemã de abertura aos refugiados que chegam à Europa pelo Mediterrâneo. Depois vieram os Estados Unidos, com 172 mil pedidos de refúgio, muitos deles feitos por pessoas que fogem de conflitos armados na América Central. Aqui no Brasil, mais de 8 mil refugiados estão abrigados. A maior parte deles possui entre 18 e 59 anos. E agora você vai conhecer a história de 2 deles, inclusive a do empresário que deixou fábrica e comércio para trás por causa da guerra. Sócio deste restaurante de comida árabe em São Paulo, o refugiado sírio Laiz Lahad comemora e acredita que o pior já passou. Há pouco mais de um ano, saiu do país acompanhado da filha e da esposa grávida de 4 meses. Por causa da guerra na Síria, ele teve prejuízos. Perdeu uma fábrica de vinagre e uma farmácia. Sem condições de sobreviver, resolveu deixar o país. Muito ruim para a vida. Lá não tem água, não tem energia, não tem nada. Muitos problemas para minha família, porque ainda tem guerra. Já no Brasil, teve dificuldades com a nova língua, mas foi bem acolhido. Fez novas amizades e se juntou com outros refugiados sírios. Elogia o país por receber bem a todos os estrangeiros e afirma que não sofreu nenhum tipo de preconceito. Não, nunca. Aqui no Brasil, nunca. Tudo igual. Tudo árabe, japonês, tudo igual. Nenhum tipo de preconceito religioso, nada? Não, na verdade não, nunca. Graças a Deus. A mesma opinião tem o sírio Ayan Rossan, que trabalha de garçom no mesmo restaurante. Está no Brasil há mais de 8 anos. Por enquanto não pretende voltar à Síria, mas planos para o futuro ele já tem. Então, eu acho que no futuro eu tô querendo ser policial aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente, assim, os árabes gostam disso. E também para defender o pessoal, para defender o povo brasileiro. E assim como todo mundo aqui é igual, ninguém é diferente. A maior parte dos refugiados que busca abrigo no país é formada por pessoas entre 18 e 59 anos. Além dos sírios, estão angolanos, colombianos, libaneses e iraquianos. De acordo com o Ministério da Justiça, o número de refugiados reconhecidos no Brasil aumentou em 127% entre 2010 e 2016.
Hoje, no país, estão abrigados mais de 8.000 refugiados de quase 80 nacionalidades. Marcelo entende bem o que é isso. Ele é diretor executivo de uma ONG que atende refugiados. O objetivo é orientar os estrangeiros assim que eles chegam ao Brasil. Então, a gente os apoia com aulas de português, cursos de qualificação profissional, a gente ajuda eles a se inserirem no mercado de trabalho, ações culturais, campanhas de conscientização, reforço escolar para as crianças e apoio psicológico. Segundo o diretor da ONG, a procura por abrigo no Brasil aumenta e a falta de estrutura em atender esses refugiados é motivo de preocupação. E a gente vê claramente que o país não está preparado para receber essas pessoas, né? Então, o nosso medo é que isso se torne uma bola de neve, né? Então, cada vez chega mais gente, a estrutura que nós temos no país ela permanece praticamente a mesma e esse pessoal todo vai ficar onde? Nas ruas, a opinião sobre o Brasil oferecer refúgio para essas pessoas ficou equilibrada. Eu acho ruim, né? Porque para nós aqui brasileiros já está difícil. Aí chegam eles aqui, né? Atrapalha mais nós. Precisa existir um planejamento, uma estrutura. O governo precisa proporcionar tanto para os que vão chegar e principalmente para os que já estão aqui. Não te incomoda eles serem abrigados na sua cidade? De jeito nenhum. Eu acho que desde que haja um controle sobre isso, eu sou a favor. Também tem que pensar em criar formas de emprego, alguma coisa para que eles possam fazer e não fiquem à deriva aqui no país também. A gente tem que acolher o próximo, né? De repente amanhã poderia ser nós. As opiniões da nossa reportagem são muito parecidas com as opiniões que estão chegando aqui dos telespectadores. E a gente tem que falar sobre isso aqui, sobre essa questão que talvez preocupa mais as pessoas, a questão de condições efetivas de o país, o Brasil, oferecer abrigo para essas pessoas. Pensando nas questões de planejamento, de capacitação, de encaminhamento para emprego, de condições de trabalho para essas pessoas. O Brasil tem essa condição, gente? Acho que a gente não se preparou para isso, né? A política, na verdade, a legislação brasileira é bastante sofisticada para receber refugiados e imigrantes de outros países, mas acho que em termos econômicos, de infraestrutura, nós não temos ainda uma estrutura suficiente para, de fato, receber esses refugiados. Acho também que esperar do governo isso é uma questão para se pensar. Acho que também é uma questão de solidariedade e da sociedade civil também de se organizar para fazer o acolhimento dos refugiados, né? Acho que a gente pode, como sociedade, também oferecer amparo sem que isso tenha que ser parte de uma política pública. Concordo, né? É lógico que você, fazendo isso numa Alemanha, por exemplo, onde que a taxa de desemprego é baixíssima, né? É lógico que é até bom, né? Porque você tem muito baixo também a taxa de desemprego, também não é bom, pode gerar até inflação, né? Porque você tem mais serviço do que pessoas para trabalhar, isso aí inflaciona porque as pessoas vão querer ganhar mais. Então, já até ajuda. Agora, nós temos o Brasil, que estamos num período realmente ruim, né? É ruim de falar isso porque meu coração, né? Meu coração bate bastante, porque todos eles são nossos irmãos em Cristo, né? Então, acho que a gente tem que ter isso que ela falou, de ajudá-los, né? Agora, então, realmente no Brasil fica um pouco, mas eu acho que não tem nenhum problema. Quer dizer, você vai considerar, não eles à parte, é como se tivesse num bojo só. Então, acho que teria condições, sim. Agora, falta tudo isso que ela falou, né? Quer dizer, inclusive, existe uma secretaria dentro do Ministério das Relações Internacionais que é própria para ver isso, para dar essa estrutura para essas pessoas. Infelizmente, nós não temos. Então, o que acontece? Por exemplo, esses que estão lá no norte, né? Os haitianos, não é isso? Uhum. Quer dizer, o que acontece? Eles começam a fazer um serviço mais simples e ganhar menos. Aí os brasileiros acabam ficando de fora, né? Igual a gente, quando a gente vai lá para fora, para o exterior, o que acontece? Você vai fazer uns serviços, né, um pouco menos qualificados. Menos qualificado e por um preço mais baixo. Então, isso que está acontecendo. Mas eu acho que se tiver um planejamento, né, as coisas direitinho, eu acho que não teria nenhum problema da gente acolher esses imigrantes. Pode falar. No caso dos haitianos, por exemplo, a gente vê eles vieram vários para a cidade de São Paulo e estão localizados no centro da cidade. E é uma judiação, porque você tem profissionais capacitados, gente digna, sem conseguir espaço de trabalho. Alguns foram acolhidos,
alguns tiveram oportunidade de trabalho, de emprego, então você percebe que são pessoas que estão lutando para construir uma nova vida, para trabalhar, para colaborar, para construir um país melhor. E alguns, de fato, estão nas ruas, porque você não tem uma entidade, uma associação que dê curso de português, que ajude a fazer o acolhimento, que arrume alojamento e emprego para essas pessoas. Então, a gente precisa, de fato, estar preparado para acolhê-los. E eu achei fantástico isso que você comentou, porque a gente já recebeu aqui, para falar sobre esse assunto, a professora Suad Nasser, de Relações Internacionais, e comentou isso, que, falando especificamente dos haitianos, são pessoas altamente preparadas, capacitadas, qualificadas, mas que acabam tendo que trabalhar em serviços mais simples, porque é o que é oferecido, e com dificuldade de alocação. Exatamente, ganham menos, de alocação em postos de trabalho de melhor remuneração, por conta disso, da falta de estrutura para que se tenha um acolhimento efetivo para essas pessoas. Acaba acontecendo até a exploração dessas pessoas, de trabalhar naquelas empresas de tecido, uma coisa sem estar registrado, escondido, né? Então acaba tendo, infelizmente, que é uma exploração dessas pessoas. Então isso aí é muito ruim.